Fala galera, professor Elvis John com vocês do História em Cena. Antes de começar, inscreve-se no nosso canal, assina o sininho e segue conosco por ter uma sequência de vídeos, de videoaulas bacanas para você revisar para o Enem e para todos os vestibulares. O bate-papo de hoje é feudalismo, é Idade Média. Uma pergunta, o que é feudalismo? Segundo Hilário Franco Júnior, doutor da UFRJ, é um modo de produção, é um modo de vida europeu, ocidental, medieval. Existiu Idade Média fora da Europa? Existiu Idade Média até debaixo do oceano. Existiu feudalismo fora da Europa? Não, feudalismo clássico, europeu, ocidental, medieval, e existiram outros modos similares. Na Idade Média, enquanto a Europa ocidental é toda dividida em reinos medievais, feudais, porque os feudos estavam dentro de reinos. Não esquece disso, fragmentados, onde o rei, ele reina, mas não governa todo o território. Na África, por exemplo, nós temos impérios centralizados, Songhai, Kush, nós temos Axum, Etiópia hoje, nós temos Mali, nós temos o Congo, Bantus, nós temos Yorubás, Ifé, Gana, Benin, todos esses reinos. Na Idade Média, são reinos africanos medievais. Aqui na América, nós tínhamos Olmecas, Astecas, Incas, Maias. Falando da Ásia extrema, que o vestibular não cobra, nós temos os reinos hindus, tá bom? No Vale do Rio Indo. Então, mais o que nos interessa é o feudalismo, que está na Europa Ocidental, perfeito? Na Idade Média. Na Europa Oriental é o Império Bizantino. Então, Idade Média alta e dividida em baixa. Alta, olha a tela aparecendo para ti aí, século V ao século X. E a baixa, do século X ao XV. A nossa aula vai ser dividida em duas. Primeiro agora, com resolução de atividades, testando a tua cuca no final, a Alta Idade Média. E a segunda aula baixa, assiste as duas, beleza? Para tu poder ter um entendimento geral, não esquece. Na Alta Idade Média, focando invasões bárbaras que vão contribuir para a feudalização. Descentralização política, que é a principal característica do feudalismo. Ruralização, eu não sei nem dizer se a descentralização é a principal característica, a ruralização também é muito forte, né? Aqui são as principais, formação do feudo e consolidação da igreja. Aqui tudo é importante. Talvez não tenha um principal. É claro que a descentralização, ela se destaca, beleza? Na Baixa Idade Média, as cruzadas, onde começa a crise do feudalismo, o renascimento das cidades e do comércio, por isso mesmo o feudalismo entra em crise, porque ele vive da zona rural, tudo que gravita em torno de quem? Do castelo, e se as cidades que estão dentro do feudo, muita gente pensa que as cidades estão flutuando, não estão dentro do feudo, mas elas pagam para o senhor feudal obrigações, assim como os servos, e se quiserem se tornar livre, tem que comprar ou conquistar em guerra, perfeito? Ressurgimento urbano, é o momento que está em crise o feudalismo, crise feudal e, claro, a burguesia nascendo aí como classe social hegemônica, nova classe social que só vai ser hegemônica, na verdade, mais tarde com as revoluções burguesas. Onde? Na Idade Moderna, beleza? Então vamos ver aqui, vamos ver o que nos aguarda. O que existe do feudalismo de romano e de germânico, de bárbaro? Tá bem aqui, Romano, vilais, colonato, cristianismo. Vilais eram as fazendas, as quais os homens e mulheres das cidades romanas fugiram, porque as cidades eram o quê? Eram inseguras. Êxodo urbano, não esquece. Essas vilais tinham uma vida bem autônoma, então elas vão dar origem mais tarde aos feudos, beleza? Poderiam ser de patrícios, de plebeus ricos ou das primeiras invasões bárbaras que existiram no século III. Legal? O que existe de germânico, que foi um dos grupos de povos bárbaros, na verdade o principal? Nós temos o comitatus, benefício e o direito consuetudinário. Comitatus, relação de fidelidade entre os bárbaros, entre guerreiro e o seu chefe militar. Na Idade Média, isso dá origem à vassalagem, suzerania. Elvis, o vassalo pode ser qualquer um? Um camponês pode ser chamado de vassalo? Pode ser chamado,
Porque significa aquele que está sob a autoridade de alguém. Mas para ser vassalo, questão de prova, você tem que receber um benefício. Benefício é um feudo, que não é obrigatoriamente a terra. Sabia disso? Benefício, ele é passado por um ritual de homenagem, onde um senhor nobre suzerano maior, ele entrega um benefício para um vassalo, que é um nobre menor. Nobres, rei, príncipe, duque, barão, conde, visconde. Deu para entender? Esses são os senhores feudais. Assim, em um ritual de homenagem, passa-se um feudo, que pode ser a terra, que é o que a gente vai trabalhar aqui. O feudo enquanto terra. Também pode ser, pessoal, um cargo vitalício, ou o direito de eu ou você. Se fôssemos vassalos, cobrarmos pedágio em uma estrada do rei, do duque, do príncipe. Então, o feudo pode ser qualquer isso. O feudo pode ser a mão da princesa em casamento. Agora, o feudo que nós conhecemos e que a prova mais cobra é a terra. Mas não te assusta se de repente em uma avaliação aparecer feudo enquanto não sendo a terra. Não está errado, porque é algo que você recebeu em seu benefício. Deu para entender? Por meio de um ritual de homenagem, onde a Igreja Católica está presente. Fechou? Olha para cá. Vamos ver aqui o que nos aguarda, o que a gente tem para trabalhar. Feudalismo, finalmente, modo de produção. Economia agrícola, com certeza, autossuficiente, mas é uma tendência à autossuficiência, porque os feudos faziam trocas entre eles. Não vamos dizer que o comércio morreu no feudalismo, isso é errado. O comércio, tá? Olha essa tela aí bem grande para ti. O comércio com a Ásia de longa distância desapareceu. Europa Ocidental e Ásia. Mas a troca comercial entre alguns feudos existia. Outra coisa, dizer que o feudalismo não tinha moeda. Tá errado. Nem todo feudo tem moeda. Alguns, a moeda tinha mais ouro, mais prata, menos ouro, mais latão. Porém, certo, pessoal? A regra é que é exceção ter moeda. Por isso a gente fala de amonetário. Uma economia monetária. Mas sabemos que sim, alguns feudos tinham moeda. Legal? Beleza? Olha aqui, ó. Como é que o feudo é dividido? Terra do senhor, terra do servo e terra comunal. Daqui a pouco eu vou te mostrar uma figura, né? Um mapinha mental que deixa isso bem claro. Manso senhorial, castelo e melhores terras. Tudo que está em torno do castelo, pessoal, gravitando em torno dele, o senhor tem muita força. Ele é dono de todo o feudo, mas as florestas, lembra de Robin Hood, onde ele se escondia nas florestas, porque o senhor feudal tinha menos poder, menos controle sobre as florestas, estradas distantes, cidades. Praticamente ele não tem autoridade. Então, o senhor feudal, ele tem as terras mais férteis, tudo que produzem nela, que o servo produz nela, é exclusivamente dele, é o manso senhorial. O manso servil, terras arrendadas, lotes, chamadas de glebas ou tenências. Digamos que você seja um senhor feudal. Então, dentro do teu feudo, tu tens, sei lá, vamos chutar aqui, 100 famílias. Cada família tem um pedacinho de terra. Tudo pertence a ti, mas ele tem o direito, dado por você, de utilizar aquela gleba dele, perfeito? Tudo que é produzido na gleba, na tenência do servo, parte é dividido com você, perfeito? Pode chegar até 50%, é o que a gente chama de talha. E o que é produzido na terra do Senhor é o que a gente chama de corvéia, dando spoiler, porque a gente vai falar disso mais na frente. Manso comunal seriam os bosques, seriam os pastos, as florestas, como queiram chamar, que o senhor pode caçar e o servo pode tirar madeira, legal? Perfeito? Ou colocar o seu animal para pastar também. Sociedade. Olha essa tela bacana aí, vai dando uma olhada nela enquanto eu vou conversando contigo, tá? A sociedade feudal, ela era estamental, uma sociedade estamental, ok? Volta para mim agora aqui, deixa eu te explicar uma coisa, ó. Estamental quer dizer que dificilmente ou praticamente não existe mobilidade. Em cima está a igreja, aqueles que oram. No meio estão os nobres, aqueles que guerriam. Embaixo estão os servos e os clientes. Perfeito? Vou já explicar quem são os clientes. Aqueles que nasceram segundo a tradição religiosa pregada pela igreja para proteger a sociedade com as orações, o clero. Perfeito? Principalmente o alto clero e o baixo.
Os senhores feudais. Os senhores feudais são os guerreiros, proteger com as suas armas. O servo e o vilão, tá bom? Mostrando de novo a tela aí para ti. O servo e o vilão, pessoal, é aquele no qual vão trabalhar como camponeses. Legal? Trabalhar como camponeses. Agora vem comigo aqui, ó. Qual é a diferença? O servo, ele é preso à terra, ok? Ele tem obrigações servis. Lá atrás, o seu ancestral jurou fidelidade ao Senhor e à terra. Então ele é preso à terra. E o vilão não. Ele é um camponês, ele trabalha dentro do feudo, mas ele pode, no final da colheita, ir embora. Uma dica para ti bacana aqui, ó, para tu não esquecer mais. Um vilão pode colecionar senhores feudais ao longo da vida. Um servo não. Por quê? Porque o vilão ele pode trabalhar na terra do Senhor e no final ir embora da colheita, um ano depois, sei lá. Agora, enquanto ele estiver dentro do feudo, ele tem que pagar as obrigações feudais, não todas. Por exemplo, mão morta. Por que ele não paga mão morta? Porque mão morta é aquela obrigação na qual o filho do servo, a família do servo que morreu, tem que pagar para continuar na terra. E se o vilão não vai continuar, para que ele vai pagar mão morta? Então ele não paga todas as obrigações, assim como o servo. Mas ele tem que pagar as obrigações servis, que nós chamamos de tributos também, ok? Vamos lá. Suzerania, vassalagem, relação entre nobres, como eu já expliquei, tá? Senhores e servos, servidão. Relações de senhores e servos. E aqui está toda a hierarquia, presta atenção na tela, toda a hierarquia que nós falamos de uma sociedade estamental. O clero tem terras, poder político, poder ideológico, certo? A salvação está por meio da igreja, então a igreja aqui ela já se consolidou desde o fim do Império Romano com a grande instituição, cristianizando esses povos bárbaros que entraram e essa sociedade que se surgiu, beleza? Lembrando que o feudalismo ele se consolida no século IX, tá bom? Ele vai começar a entrar em decadência no século XI, que a gente vai falar na nossa próxima aula. E aqui os servos e vilões. Vamos lá. Olha, essa imagem aqui é muito bacana, eu vou ampliar ela para ti, tá? Vai ouvindo aí. Política é descentralizada, já dissemos. Por quê? Aqui, ó, o castelo A, como você está olhando, ele representa o rei ou o nobre maior. Digamos que isso aqui todo quadrado fosse um reino. Vamos lá. O castelo A é o rei. Ele dividiu entre os seus nobres de confiança, B2, B3, B4, C1, D1. Então cada um desses é o quê? É um feudo. Agora interessante que tu tem B1. B1 tem C1. Por quê? Era direito do senhor feudal que recebeu a terra de um nobre maior, B1 recebeu de A, dividir com C1. Era um direito dele, de subdividir, subinfeudar. Volta para mim aqui, ó. Subinfeudação. Quando você recebe um feudo, pelo ritual de homenagem, no caso o feudo terra, e divide com outros vassalos. Beleza? Então, ó, esse B1, ele é vassalo do rei, mas ele é suzerano de C1. Deu para entender? Então ele é ao mesmo tempo vassalo e suzerano. Ideologicamente é uma sociedade onde Deus é o centro das explicações. Isso aqui vai ser um dos pontos de maiores críticas dos renascentistas, tá bom? Ampliando de novo aí para ti. A igreja, maior instituição, já sabemos disso. Conformismo, porque eu nasci servo e continuo servo, porque assim Deus quer e a igreja diz. Legal? E ética paternalista, porque a igreja é a grande protetora, é a grande mãe, é aquela que é a ponte entre eu e o divino. Legal? Vamos para cá. Olha a imagem que eu te prometi, ó, ampliando para ti. Castelo, manso senhorial, melhores terras, manso servil, também chamado de tenências ou de glebas, perfeito, tem moinho, tem tudo. Então, dentro desse processo, olha aqui, ó, a gente vai ter o seguinte, o feudo, ele é todo subdividido. E o que que tem de elementos romanos e elementos germânicos? A gente falou no início, mas só para reforçar. Do romano, a clientela, a dependência entre servos e senhores. Isso aqui é uma tendência romana, só revisando. O colonato. Lembra quando o Império Romano ele se ruralizou? Colonato. Você está preso agora à terra. Perfeito? Vilás,
as terras, as fazendas que eram autônomas. Os germânicos, comitados, produção subsistência, porque eles não tinham realmente comércio, tá? Direito consuetudinário oral, e nós temos economia agropastoril. Interessante. Por mais que Roma ela escrevesse, a gente estuda até hoje nos cursos de direito, pessoal, o direito romano, tá? Foi a tradição oral bárbara que sobreviveu, legal? Foi a tradição oral bárbara. E aí vamos testar a cuca? Vem comigo? Olha para cá, ó. Politicamente, o feudalismo se caracteriza pela, vamos lá? Qual é a resposta certa? A, B, C, D ou E? Letra B, relação direta entre posse dos feudos e soberania, fragmentando-se o poder central. Falei a aula inteira de fragmentação do poder central. Teve dúvida? @ElvisHistória. Manda uma foto, manda uma pergunta para o nosso Instagram, ou então faz um comentário aí debaixo do vídeo, beleza? Sobre qualquer outra letra aqui que você tenha dúvida. Vamos ver se tem mais uma questão para a gente? O feudalismo deve ser entendido como foi um sistema caracterizado pelo trabalho servil. Agora aqui eu quero deixar uma dica para ti, foca em mim. Olha, existiu escravidão na sociedade feudal, questão da PUC. Sim, era uma minoria, era exceção, mas existia. A prova pode cobrar isso? Pode e já cobrou. Os servos, os escravos, a maioria deles, tá, eram escravos domésticos, estavam ali na área do Mediterrâneo. Como eles não eram maioria e sua mão de obra não era a que sustentava a riqueza, não podemos falar de escravismo. Se a prova estiver dizendo assim, o modo de produção no feudalismo e escravismo, está errado. Isso é Grécia e Roma. Mas, se estiver dizendo, dentro da sociedade feudal existiu escravidão, está correto. Beleza? Carta na manga, não esquece disso aí, tá bom? Mais uma. Característica marcante do feudalismo sob o ponto de vista político foi o enfraquecimento do Estado enquanto instituição. Por quê? Por qual razão? Olha aí, ó. A soberania estava vinculada aos laços de ordem pessoal, tá? Então o Estado se enfraquece porque são os laços de ordem pessoal. A minha autoridade pessoal dentro do território onde eu estou. Eu, duque, barão, conde, senhores feudais. Tais como fidelidade, lealdade ao suzerano, tá? Então é isso que me dá autoridade na minha terra. Eu sou leal a ele, então eu mando na minha terra. Beleza? Legal? E aí, na próxima aula, a gente vai trabalhar o que, pessoal? Idade Média, crise feudal, como tá aparecendo aí na tela para ti, ó. Beijo no coração, valeu, professor Elvis John. Tchau, tchau.